Quando alguém fala sobre a China, é provável que sua mente vá direto para estereótipos, tecnologia avançada, população massiva e uma história antiga demais para compreender. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é só a superfície? Sejam bem-vindos à China, a civilização eterna. China, o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, frequentemente reduzido a imagens de arranha-céus e fábricas. Mas a China é uma encruzilhada de civilizações, onde tradições milenares encontram a modernidade mais radical, e 5.000 anos de história se entrelaçam em cada pedra, em cada templo, em cada montanha sagrada. O que impressiona na China não é apenas seu território vasto, que se estende por mais de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, mas o fato de abrigar alguns dos ecossistemas mais diversos do planeta, revelando uma diversidade de paisagens que vão dos desertos do Noroeste aos picos nevados do Himalaia, das florestas tropicais do Sul aos planaltos gelados do Tibete, tudo isso dentro de um único país tão imenso quanto misterioso. Com 23 províncias, 5 regiões autônomas e dezenas de cidades que rivalizam em tamanho com países inteiros, a China é um universo onde a natureza ainda reina suprema em seus refúgios mais remotos, onde cidades inteiras crescem a cada ano e onde cada vale esconde histórias de dinastias que moldaram o mundo. Na região de Guilin, no sul do país, encontra-se um aspecto inesperado, um cenário que parece ter saído de pinturas clássicas chinesas, onde montanhas de calcário se elevam dramaticamente da terra como agulhas de pedra. Suas formações rochosas, seus rios sinuosos e suas cavernas subterrâneas contam histórias de processos geológicos que levaram centenas de milhões de anos. Durante séculos, artistas chineses imortalizaram essa região em tinta e papel, mas nenhuma pintura consegue capturar completamente a majestade do lugar. Após a abertura econômica da China, iniciou-se um processo de preservação ambiental, que culminou em 1991 com o reconhecimento de Guilin como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, uma das joias naturais mais bem preservadas da Ásia. Passear pelo rio Li, em Guilin, é como caminhar para dentro de uma pintura antiga, onde cada curva revela uma nova formação rochosa, onde pescadores ainda usam técnicas milenares com cormorões treinados e onde a neblina matinal envolve as montanhas como um véu místico. Hoje, além das formações geológicas extraordinárias, os habitantes de Guilin preservam tradições artesanais como a pintura tradicional chinesa e a caligrafia, uma prática que remonta a milhares de anos. Os estúdios de artistas ainda funcionam em algumas casas antigas, e o som das esculturas, sendo talhadas em pedra, ecoa pelas ruas como um eco de uma China que se recusa a desaparecer completamente. No coração de Pequim, capital da China, ergue-se uma estrutura cujas paredes contam histórias de impérios que duraram séculos, a Cidade Proibida. Com quase 1000 edifícios,
985 para ser preciso, dispostos em uma simetria perfeita que reflete a filosofia cosmológica chinesa, a cidade proibida é um símbolo de poder absoluto e ordem divina. Ao redor, edifícios modernos convivem com templos antigos. Arranha-céus de vidro refletem o passado nas suas fachadas e as ruas fervilham com uma energia que parece não ter fim. A Praça Tiananmen, a maior praça do mundo, com mais de 400 mil metros quadrados, repousa majestosamente diante da cidade proibida, com seus monumentos que celebram a história moderna da China. Durante séculos, foi o coração do poder imperial, mas hoje é um espaço público que simboliza a transformação da China. Ali, em 1949, a República Popular da China foi proclamada, marcando o início de uma nova era. O mausoléu de Mao Tse-tung, construído em 1977, repousa na praça como um monumento à história recente do país, gerando debates sobre memória, poder e identidade nacional. Nas escolas de Pequim, a história e a cultura local deixaram de ser simplesmente ensinadas para tornarem-se disciplina viva, parte de um esforço contínuo de transformar a China em um centro de importância cultural global. E se a história moldou a identidade cultural de Pequim, a natureza também guarda seus símbolos de poder. Nas florestas de bambu das montanhas de Sichuan, Shanxi e Gansu, que se estendem pelo centro-oeste e sudoeste da China, um visitante atento pode, com muita sorte, avistar uma rara figura, o panda gigante. Majestoso e até um pouco atrapalhado, ele é um dos mamíferos mais raros e mais amados do mundo, com uma população estimada em menos de 2.000 indivíduos na natureza. É reconhecido pela pelagem branca e manchas pretas ao redor dos olhos, e sua presença impõe um encanto irresistível. Antigos povos o consideravam guardião das montanhas sagradas, uma criatura associada à paz, à harmonia e ao equilíbrio da natureza, pois vivia isolado nas florestas mais profundas e silenciosas da China. Sua alimentação é baseada quase exclusivamente em brotos de bambu, e essa rotina exige uma paciência impressionante, podendo ultrapassar 14 horas diárias de mastigação contínua. Curiosamente, esse animal esteve à beira da extinção completa durante o século XX, mas programas de conservação intensivos permitiram que sua população se recuperasse lentamente, transformando-o em um símbolo global de preservação ambiental. Ver uma dessas criaturas em seu habitat natural, mastigando bambu com sua expressão dócil e seus olhos, que parecem observar o mundo com calma, é como testemunhar um milagre da natureza, raro, elegante e inesquecível. O panda gigante é tão importante para a China que foi escolhido como símbolo do Fundo Mundial para a Natureza, representando a luta global pela proteção das espécies ameaçadas. Os pandas são a prova viva de que a natureza sempre encontra uma forma de prosperar, mesmo nos recantos mais desafiadores do planeta. Mas nem todos os mistérios da China estão na superfície. Alguns permanecem escondidos nas profundezas da terra.
Está curtindo a expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. A partir de agora, vamos explorar a China por inteiro, região por região, dos confins selvagens do Himalaia até os centros urbanos que a maioria das pessoas acredita conhecer, mas poucos realmente compreendem. Nosso primeiro destino é acessível apenas por trilhas perigosas e caminhos antigos que desafiam a gravidade. Existem picos que tocam as nuvens, vales profundos e um silêncio que parece vindo de outro mundo. O Himalaia é a maior cadeia montanhosa do planeta, e a porção chinesa abriga alguns dos picos mais altos e mais mortais da Terra. Mesmo muitos chineses jamais exploraram completamente suas profundezas. Para chegar aos locais mais remotos, é preciso descer e subir milhares de metros por encostas íngremes, navegando por trilhas que foram usadas por monges e comerciantes durante mais de 2000 anos. E ao alcançar os vales mais profundos, a sensação é de estar em um mundo completamente diferente. Nesta região isolada, picos de rocha e gelo se elevam a mais de 8.000 metros de altura, moldando um corredor de pedra que se estende por centenas de quilômetros. O Monte Everest, conhecido na China e no Tibete como Chomolungma, repousa como o rei indiscutível das montanhas, com seus 8.848 metros de altura. Quando as tempestades descem das montanhas, o vento atinge velocidades que ultrapassam 180 km por hora, enquanto nas estações secas, suas encostas se transformam em um deserto de gelo e pedra. Como se não bastasse a beleza bruta do Himalaia, a região guarda um segredo ainda mais delicado. Vales escondidos abrigam ecossistemas únicos, situados entre picos e nuvens que se recusam a desaparecer. Ali, formações de plantas evoluíram isoladas do resto do mundo por milhões de anos. Flores raras surgem durante a primavera, animais selvagens vagam por prados alpinos, e o ar é tão puro que parece quase irreal. Tudo isso se desenrola longe do olhar humano, como um espetáculo oferecido apenas para a natureza. Este lugar não é um cenário para multidões. É um reino selvagem, onde o iaque tibetano ainda vaga livre por vales rochosos, rios glaciais e encostas cobertas de musgo. E nas sombras das montanhas existe um predador quase invisível. O leopardo das neves desliza silenciosamente entre rochas e penhascos, adaptado ao frio extremo e à solidão das alturas. Raramente visto, ele é conhecido como o fantasma das montanhas, um símbolo de força e resistência em um dos ambientes mais hostis do planeta. No Himalaia, é comum encontrar evidências de sua presença, pegadas marcadas na neve, rastros nas pedras ou restos de caça escondidos entre as rochas. Mas os animais em si permanecem esquivos, observando os intrusos de longe com uma indiferença que parece quase desafiadora. Na costa do Mar da China Meridional,
onde a China encontra o mar, surge um contraste impressionante. A região de Yangshuo, com suas praias selvagens e vilas de pescadores que se estendem por mais de 150 quilômetros, oferece uma experiência completamente diferente. Se alguém fosse trazido até aqui com os olhos vendados, dificilmente acreditaria estar na China continental. A costa repousa à beira do mar, abraçada por palmeiras e manguezais. O calor do verão que domina a região parece vindo do sudeste asiático, e a paisagem é quase tailandesa. Calor úmido, mar turquesa e a sombra suave das folhas verdes que balançam ao vento. No verão, as praias se enchem. O calor é intenso e opressivo, o ritmo é lento. Restaurantes à beira-mar servem frutos do mar frescos e bebidas locais, enquanto moradores e turistas caminham sob o sol escaldante. O cenário remete às antigas rotas comerciais da seda e não à China industrial que a maioria imagina. A praia de Yalongbei, com suas areias douradas e águas cristalinas, é considerada uma das mais belas da Ásia, rivalizando com destinos muito mais famosos e caros. Mas a costa é muito mais que praias ensolaradas. Apenas alguns quilômetros adentro, os campos planos dão lugar a montanhas cobertas de vegetação tropical. É um dos raros pontos do planeta onde é possível nadar de manhã e caminhar em trilhas de montanha à tarde. A cidade de Sanya, pendurada em uma encosta com vista para o mar, oferece uma experiência única, onde a modernidade e a tradição coexistem em harmonia precária, com resorts de luxo vizinhos a vilas de pescadores tradicionais. Ao avançarmos para o interior, encontramos um dos maiores tesouros naturais da Ásia, o Yangtze, o rio mais longo da China e o terceiro mais longo do mundo. Com mais de 6.000 quilômetros de extensão, é considerado a artéria vital da China, tendo alimentado civilizações durante mais de 4.000 anos. Suas águas são tão poderosas que moldaram montanhas inteiras e criaram vales que abrigam milhões de pessoas. O Yangtze guarda um volume impressionante de água doce e reúne mais de 3.000 espécies de plantas e animais, muitos deles encontrados apenas em suas águas e margens. Quando chega a estação das chuvas, o rio se transforma em um torrente selvagem que pode inundar cidades inteiras, enquanto nas estações secas, suas águas revelam um mundo subaquático que poucos exploram. O rio Yangtze é tão importante para a China que é frequentemente chamado de Mãe da China, comparável ao Nilo para o Egito. A região das Três Gargantas do Yangtze é um tesouro geológico por direito próprio. Suas paredes rochosas se elevam a mais de 1.200 metros de altura, criando um corredor de pedra que se estende por quase 200 quilômetros. A barragem das Três Gargantas, construída entre 1994 e 2006, é a maior barragem do mundo em termos de capacidade de geração de energia, alterando dramaticamente a paisagem e a vida das pessoas na região. Mais ao norte, na região de Zhangjiajie,
surge uma obra natural que parece ter saído de um filme de ficção científica. Os picos de Zhangjiajie se elevam em formações rochosas vertiginosas, alguns chegando a 1.600 metros de altura, que se estendem por centenas de quilômetros. Este corredor montanhoso reúne forças geológicas de beleza singular, tão extraordinário, que inspirou a criação do mundo de Pandora no filme Avatar. Os picos de Zhangjiajie nasceram de rochas formadas há centenas de milhões de anos através de processos erosivos únicos. Apesar de sua grandiosidade, recebem muitos visitantes, mas as áreas remotas permanecem selvagens. O Vale de Zhangjiajie é uma das trilhas mais espetaculares da Ásia, onde caminhantes podem passar dias inteiros cercados pela natureza selvagem, com formações rochosas que parecem desafiar as leis da física. Nessas montanhas, o solo preservou segredos de civilizações antigas, tribos que habitavam a região há mais de 3.000 anos, deixando rastros em cavernas e sítios arqueológicos. Bem preservados em cavernas de arenito, foram encontrados artefatos de cerâmica, ferramentas de pedra e joias de jade, sinais de que talvez fossem povos sofisticados em sua tribo. Os museus locais guardam muitos desses artefatos, oferecendo um vislumbre da vida antiga. Aqui, nas montanhas de Zhangjiajie, a natureza e a história se entrelaçam. Há cavernas com pinturas rupestres de milhares de anos, e entre os picos cobertos de neblina, ainda resiste a rara salamandra gigante chinesa, criatura antiga e enigmática, capaz de crescer até 2 metros de comprimento. Este animal, considerado um fóssil vivo, esteve à beira da extinção, mas esforços de conservação permitiram que sua população se recuperasse lentamente. Nesse cenário, os monges budistas ainda vivem em mosteiros construídos em encostas impossíveis, estruturas que parecem desafiar a gravidade. Dentro deles, o incenso queima continuamente, enquanto monges praticam meditação em câmaras de pedra que foram esculpidas há séculos. Ao lado dos mosteiros, plantam-se chás, plantas medicinais e vegetais que sustentam uma tradição de vida contemplativa que se mantém há mais de 1000 anos. Zhangjiajie transcende a simples ideia de cadeia montanhosa. Andar por suas trilhas é sentir que o mundo contemporâneo ficou para trás, como se a região estivesse na fronteira entre o real e o lendário, entre o mundo dos mortais e o dos imortais. Deixamos para trás o silêncio místico das montanhas e cruzamos os vastos territórios rumo às cidades históricas. É lá que surge Xi'an, uma cidade onde o passado e o futuro se encontram a cada esquina. Com um cenário vibrante de muralhas antigas que ainda cercam o centro histórico, ela desponta como um centro cultural de importância global, já apelidada por muitos como a Atenas da Ásia. À primeira vista, o cenário é antigo. As muralhas da cidade, construídas durante a dinastia Ming, há mais de 600 anos, ainda circundam o centro histórico, criando um efeito visual único que parece ter saído de um conto de fadas.
Cafés aconchegantes se alinham às margens do rio Wei, e as ruas fervilham com artistas, músicos e estudiosos. A cidade foi capital de 13 dinastias diferentes, tornando-a um dos centros culturais mais importantes da história humana. Ainda assim, o passado aqui tem raízes ainda mais profundas. Foi nessa cidade que, durante mais de 3.000 anos, impérios se chocaram, deixando marcas em seus palácios, templos e muralhas. O exército de terracota, descoberto em 1974, ainda guarda seus segredos. Mais de 8.000 guerreiros de terracota, cada um com características faciais únicas, foram enterrados para proteger o imperador Qin na vida após a morte. Xi'an simboliza a continuidade cultural chinesa. Situada entre as montanhas e o rio, lá você pode sentir a história em cada pedra, em cada rua sinuosa. Um patrimônio vivo que se prolonga até onde a vista alcança. O Museu do Exército de Terracota, um dos museus mais visitados do mundo, oferece um vislumbre da sofisticação da China antiga. Nesta cidade, onde a história é tão vasta quanto a própria China, agora deixamos para trás as ruas de pedra para explorar um lado completamente diferente do país. Há ainda um lugar onde a natureza revela sua força bruta de forma inesperada. Isso acontece em Zhangjiajie, uma região geológica onde formações rochosas, de cores vibrantes, emergem da terra como se tivessem sido pintadas por um artista divino. Zhangjiajie é um sítio geológico extraordinário, onde camadas de arenito e minerais diferentes criam um espetáculo de cores que muda ao longo do dia. O Parque Geológico de Zhangjiajie, situado na província de Gansu, exibe formações rochosas que abrangem mais de 500 milhões de anos de história geológica. Cores vermelhas, amarelas, azuis, verdes e roxas se misturam em padrões que parecem impossíveis, como se a própria Terra estivesse exibindo uma paleta de cores infinita. As temperaturas ali variam dramaticamente entre estações. No verão, o calor é intenso e seco. No inverno, a neve transforma a região em um cenário de beleza surreal. Mas a China é um país de contrastes profundos. Se no noroeste a terra se revela em camadas de pedra e cor, nas regiões mais elevadas do interior, a água assume o papel de protagonista. À medida que avançamos em direção ao sudoeste do país, o cenário muda lentamente. O deserto colorido dá lugar a florestas densas, montanhas cobertas de neve e vales onde rios e lagos transformam a paisagem em um mosaico de vida. Na região montanhosa de Yunnan, existe um lugar que parece ter sido esculpido pela própria imaginação. O Vale da Lua Azul surge aos pés da imponente Montanha da Neve do Dragão de Jade, formando uma sequência de piscinas naturais de águas incrivelmente claras e tonalidades azul turquesa. Cada lago reflete o céu e as montanhas ao redor com uma nitidez quase perfeita, criando um cenário que parece irreal.
O local permanece como um dos fenômenos naturais mais impressionantes do sudoeste da China. Um vale onde a água corre suavemente entre formações calcárias e depósitos minerais, criando cores que variam do azul intenso ao verde esmeralda. Em alguns pontos, a transparência da água permite enxergar o fundo com clareza absoluta, revelando pedras claras e detalhes que reforçam a sensação de pureza e silêncio. Mas a China não é feita apenas de paisagens. É também um país onde símbolos antigos continuam vivos no cotidiano das pessoas. Entre todos eles, nenhum é tão poderoso quanto o dragão. Ao contrário das lendas ocidentais, onde a criatura representa destruição e perigo, na tradição chinesa, o dragão é um guardião. Um símbolo de sabedoria, prosperidade e equilíbrio entre as forças da natureza. Essa presença simbólica se manifesta de forma vibrante em um dos eventos culturais mais antigos do país, o Festival do Barco Dragão. Celebrado há mais de 2000 anos, o festival transforma rios e lagos em palcos de competição, música e tradição. Longos barcos esculpidos em forma de dragão cortam a água com movimentos sincronizados, impulsionados por remadores que seguem o ritmo intenso dos tambores. As margens se enchem de pessoas vestidas com cores vivas, bandeiras tremulam ao vento e o som dos tambores ecoa entre montanhas e cidades. Para muitos chineses, o festival não é apenas uma celebração esportiva. É uma conexão com o passado, uma forma de homenagear heróis antigos e reafirmar valores que atravessaram gerações. Em um país de dimensões continentais, onde desertos, montanhas e rios moldaram civilizações inteiras, o dragão continua sendo visto como um protetor invisível. Um símbolo que une natureza e cultura, tradição e identidade. E talvez seja por isso que, mesmo em um mundo moderno e tecnológico, essas celebrações ainda carregam a sensação de algo ancestral, como se a própria história da China continuasse viva em cada batida de tambor. Mas a China também é um país que aprendeu a transformar tradição em movimento. Enquanto festivais preservam memórias antigas, as cidades avançam com velocidade impressionante, conectando milhões de pessoas todos os dias. Essa convivência entre passado e futuro se revela com clareza nas grandes metrópoles do país, onde símbolos milenares coexistem com uma das infraestruturas urbanas mais modernas do planeta. No coração de Pequim está um dos sistemas de transporte mais impressionantes do mundo, o metrô de Pequim. Inaugurado em 1969, ele foi expandido dramaticamente nas últimas 2 décadas, agora com mais de 400 estações. Algumas estações parecem verdadeiros museus subterrâneos, com colunas de mármore, lustres de cristal, vitrais coloridos e mosaicos que retratam cenas da história chinesa. E ao explorar as ruas, Pequim continua a surpreender. Espalhados pela cidade,
erguidos entre as décadas de 1990 e 2020, estão os modernos edifícios residenciais e comerciais que simbolizam o poder econômico emergente da China. O Ninho do Pássaro, o estádio olímpico construído para os Jogos Olímpicos de 2008, oferece uma perspectiva única sobre a arquitetura contemporânea chinesa. Com suas formas inovadoras e estilo arquitetônico revolucionário, essas construções são símbolos do poder econômico em ascensão, mas com uma estética que respeita o passado. A Torre de Xangai, o edifício mais alto da China, oferece vistas panorâmicas que abrangem toda a metrópole e as águas do rio Huangpu. Deixando Pequim para trás, viajamos para Xangai, a metrópole mais dinâmica da China e seu principal centro financeiro. Xangai é uma cidade onde a história colonial ainda respira. O Bund, a avenida histórica que margeia o rio Huangpu, exibe edifícios de arquitetura europeia, construídos durante o século XIX e XX, oferecendo um vislumbre da importância estratégica da cidade durante a era colonial. Quando foi aberta como porto comercial em 1842, rapidamente se tornou um dos centros comerciais mais importantes da Ásia. A cidade também abriga o Museu de Xangai, que exibe artefatos que abrangem desde a época antiga até o período moderno. Porcelanas da dinastia Song, esculturas de bronze da dinastia Zhou, pinturas de mestres clássicos e arte contemporânea contam a história de uma cidade que foi crucial para o comércio e a cultura. Os arranha-céus de Xangai, embora menos selvagens que os de outras cidades, oferecem uma experiência mais cosmopolita, com lojas de luxo internacionais convivendo com mercados tradicionais. E assim chegamos ao final da nossa incrível jornada pela China. Uma nação moldada por maravilhas naturais e guerras, na qual o povo aprendeu a resistir, a se reinventar e a preservar sua identidade em meio ao caos. Quem observa de longe vê apenas uma superpotência econômica. Quem se aproxima descobre profundidade. E é justamente isso que torna essa nação impossível de ignorar. A China é um país em transformação constante, onde o passado e o futuro coexistem em uma dança dinâmica. Suas montanhas guardam segredos de impérios antigos. Suas cidades oferecem modernidade e tradição em harmonia precária, e suas regiões remotas contam histórias de resistência e renascimento. Para aqueles que se aventuram além dos estereótipos, a China revela-se como um destino de beleza incomparável e profundidade histórica que desafia a compreensão. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like para que mais pessoas possam conhecer os nossos documentários. Obrigado e boa viagem.